Olá, o meu nome é Rafael Alberto Figueiredo, sou acadêmico do curso de licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Ceará. Primeiramente, quero cumprimentar os senhores professores que compõem essa banca examinadora. Meu muito obrigado pela atenção. O tema do meu trabalho é a utilização das ferramentas tecnológicas para o ensino da matemática na Escola Pública de Ensino Médio de Porteiras durante a pandemia. Trabalho tem como orientador o professor e mestre Leonardo Tavares de Oliveira. Como é de conhecimento de todos, que desde meados de março deste ano foi instituído o isolamento social devido à pandemia, fato pelo qual impossibilitou o ensino tradicional, que era feito da maneira presencial, e assim sendo adotado o ensino remoto. Dessa forma, a escolha do tema deu-se por conta destas questões, em enfrentamento da crise, exigindo dos professores a reformulação de suas práticas, a redefinição das estratégias e a inclusão de novas ferramentas de ensino. O objetivo geral é identificar quais ferramentas tecnológicas estão sendo mais usadas pelos docentes de matemática na Escola Pública de Ensino Médio de Porteiras durante a pandemia. Só ressaltando que aqui no município de Porteiras dispomos de uma escola que proporciona ensino médio e nessa escola há 3 professores na área de matemática. Os objetivos específicos do trabalho são mostrar os saberes dos docentes de matemática sobre tais ferramentas e discutir quais dessas ferramentas são mais eficazes para o ensino de matemática, na opinião dos docentes. Para o melhor entendimento sobre tecnologia e sua utilização para o ensino, dividi o referencial teórico em 4 partes, onde nessas 4 partes selecionei 3 dos autores, os quais vou falar nessa apresentação. Na parte onde falo sobre o surgimento da tecnologia, eu cito Kensky, que em sua obra de 2012 fala a expressão tecnologia diz respeito a muitas outras coisas, além das máquinas. O conceito de tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações. Ou seja, tecnologia é tudo aquilo criado pelo homem, utilizando recursos naturais, com o intuito de fazer ferramentas de forma simbólica ou instrumental para transpor alguma barreira imposta pela natureza, ou no intuito de obter vantagem e se diferenciar dos seres irracionais. Logo, podemos considerar a escrita, os números, também como formas de tecnologia. Ou seja, toda técnica que leve ao conhecimento pode ser considerada tecnologia. Na segunda parte, onde falo sobre os desafios da educação no século XXI, eu cito o mercado, que na sua obra de 2002 aponta a necessidade do professor desenvolver algumas competências, conhecimento das novas tecnologias e da maneira de aplicá-las, estímulo à pesquisa com base da construção do conhecimento, capacidade de provocar hipóteses e deduções que possam servir de base para a construção e compreensão dos conceitos, a habilidade de permitir que o aluno justifique a hipótese que construiu e as discuta, a habilidade de conduzir análise e conclusões dos grupos a partir de posições ou encaminhamentos diferentes do problema, capacidade de divulgar os resultados de forma que suscite novos problemas interessantes à pesquisa. Dessa forma, para utilizar as tecnologias em sala de aula, precisa ser baseado em propostas pedagógicas bem planejadas e elaboradas. O professor que deseja utilizar a tecnologia em sala de aula deve saber utilizar a tecnologia de maneira a potencializar a parte a ser ensinada. Ou seja, na nossa era, no século 2021, no século 21, aliás, é muito diferente de quando o sistema foi criado, o sistema educacional, que foi criado em meados da Revolução Industrial, onde o interesse das empresas era apenas formar trabalhadores com conhecimento necessário para trabalhar nas máquinas. Naquela época também não existia internet, ou seja, hoje é totalmente diferente daquela época. E qual o professor deve frisar e incentivar o aluno a ter curiosidade, a pesquisar e saber como pesquisar, saber consultar as fontes e saber se essas fontes são verdadeiras ou não. Na parte onde falo sobre as aulas remotas e os dispositivos usados nas aulas,
Eu cito Veloso, que em sua obra de 2014 fala a realidade com alguns aplicativos como o hardware e o software, suporte e amplia o trabalho em grupo. Sendo assim, o ensino colaborativo por meio das tecnologias se torna mais agradável e compreensível por ambas as partes, professor e aluno. Dessa forma, a tecnologia deve ser usada como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, e também o professor deve saber dosar o uso dela, para que ela não se torne uma ferramenta isolada, e sim um componente no processo de ensino. Eu posso citar nessa parte os vídeos utilizados na aula, onde um vídeo bem selecionado para ser utilizado na aula possa trazer aquele assunto que está sendo abordado em sala de aula para o cotidiano do aluno, assim o provocando a buscar outro vídeo, outra forma de ensino e utilizar também na sala de aula. A metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica, onde foi consultados arquivos, monografias e dissertações. E praticamente todos os arquivos foram encontrados e procurados na internet, pois é de mais fácil acesso e de maior volume de dados. A abordagem foi qualitativa e houve um estudo de caso, onde foi feito um formulário e enviado para os 3 professores da escola Aristarco Cardoso, que é aqui no município de Porteiras, o qual as questões eram objetivas para cumprir o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho. Resultados de discussões. Os resultados de discussões foram apresentados a partir das respostas dos formulários no Google Forms, aplicado aos 3 professores. Todos esses professores possuem licenciatura em matemática e lecionam na Escola de Ensino Médio Aristarco Cardoso, na cidade de Porteiras, Ceará. Análise dos resultados. Foram analisadas as respostas e percebe que o uso das tecnologias ainda é um grande desafio aos professores, que ainda não estão habituados com a prática das aulas remotas e, consequentemente, sentem-se desconfortáveis com determinadas situações em que aconteceu uma reviravolta das aulas tradicionais para as aulas online. Dessa forma, podemos ver que nesse ano de 2020 houve uma mudança muito brusca, a qual ninguém estava preparado. Vemos os professores se superarem em proporcionar formas de ensino que possam ajudar o aluno para que ele não tenha prejuízo no decorrer de seu ano letivo. Conclusão. Ferramentas tecnológicas mais usadas pelo sujeito da pesquisa durante a pandemia. Podemos analisar que foi o aluno online, que os 3 responderam essa mesma opção, pois devido uma orientação da CRED20, que é a nossa Coordenadoria Regional de Educação aqui da região, instituiu que desde 2015 deveria ser utilizado o aplicativo Aluno Online para poder monitorar a frequência e as notas dos alunos. Ou seja, eles já tinham conhecimento dessa ferramenta antes da pandemia e agora na pandemia também estão utilizando. E o WhatsApp, que é uma ferramenta que praticamente todo mundo tem em seu smartphone ou iPhone. Percebe-se ainda que dessas ferramentas citadas, as mais eficazes, segundo a opinião dos professores entrevistados, é o Google Meet, que é uma ferramenta que proporciona reuniões online ou gravadas para os alunos, podendo também o professor rabiscar ou aplicar slide e poder rabiscar aquele slide, poder mostrar o exemplo de forma escrita e que o aluno possa compreender melhor. O WhatsApp, o qual eu citei anteriormente, e formulários Google, que ele pode usar para passar trabalhos com tempo determinado, para poder o aluno responder no tempo determinado, pré-determinado pelo professor. Ao analisar as respostas do formulário, notou-se que os professores possuem mais conhecimento nas seguintes ferramentas: aluno online e o WhatsApp. Primeiramente o aluno online, como citei anteriormente, que desde 2015 ele já utilizava essa ferramenta, o qual possui grande conhecimento. E o WhatsApp, que praticamente todos têm esse aplicativo, têm acesso a ele para conversas informais, e também para os alunos eles estão utilizando muito nessa pandemia, porque para tirar dúvidas e passar exercícios, dentre outros. Dentro das pesquisas dos conceitos de muitos estudiosos,
Não há dúvida de que o intercâmbio cultural nesse tempo de pandemia do Covid-19 ficou muito mais presente na vida de todos, devido às diversas mídias advindas da tecnologia. Podemos notar que essa época que a gente está vivendo vai ficar para a história, onde tivemos que nos superar e transpor barreiras. E a ferramenta que nos auxiliou muito grandemente nesse período foi a tecnologia e a internet, pois nos conectou, coisa pelo fato que se não fosse ela a gente não poderia fazer isso, nem poderia eu apresentar esse trabalho para os senhores se não fosse a internet, se não fosse as ferramentas tecnológicas para isso. Essas são as referências, Keynesky, Mercado e Veloso, os quais citei no começo da apresentação. No mais, muito obrigado dos senhores pela compreensão e pela atenção nessa apresentação do trabalho, e até mais.